Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Mais de 38% dos proprietários de veículos ainda não quitaram o IPVA em Patos de Minas. Números da Covid em Patos apresentam oscilação no contágio e em internações. Mas um óbito em decorrência da doença é confirmado. No NTV News desta quarta-feira você vai ver também. A reclamação de um produtor de soja sobre suposta irregularidade no cumprimento de mandado judicial. Mais de 170 kits alimentícios arrecadados em vacinação contra a Covid são entregues ao Banco de Alimentos e entidades. O sistema de telemonitoramento de doentes desenvolvido por professores e alunos do Unipam. Os investimentos promovidos pela Copasa no tratamento e distribuição de água em Patos de Minas. E após a Justiça suspender edital de terceirização do Hospital Regional, profissionais de saúde fazem ato em comemoração e agradecimento. Agora no NTV News. Nessa terça-feira, um produtor de soja da região de Córrego Rico, em Patos de Minas, fez denúncia alegando um possível erro no cumprimento de um mandado judicial relacionado ao pagamento de uma dívida com uma empresa multinacional. Um sonho que se tornou pesadelo. Matheus enxergou em uma ação a oportunidade para se reerguer, porém foi surpreendido. Era um contrato para fixação de preço. Foram feitos 2 contratos e ficaram errados, segundo um advogado que me deu uma consultoria. E a partir daí não tive nenhum subsídio e não consegui plantar, e foram plantadas áreas divergentes das minhas. O engenheiro agrônomo afirma que a soja que está sendo levada é de uma propriedade que não pertence. Agora chegou a hora da colheita, vieram com o oficial de justiça para colher uma área que não é minha, uma área que pertence à minha mãe. Estão colhendo essa área. Foi avisado que a área era a área errada, mesmo assim o oficial disse que estava acima da lei e cumpriu e está cumprindo o mandato. Tanto é que o mandato manda buscar na minha área. Então na minha área eu não plantei, então não tenho soja na minha área. Essas lavouras seriam para pagar dívidas anteriores, não é para desenvolver nada além disso. Então, assim, é um absurdo pegar um negócio que não é meu e colher como se fosse meu, entendeu? A dona dos hectares de soja que estão sendo levados é dona Aparecida Maria, que, segundo ela, está sendo lesada com toda a ação. É uma área que eu arrendei para plantar soja. E essa soja eu plantei exclusivamente para estar acertando contas do passado. Então, chegou o oficial de justiça, foi até lá, está colhendo a soja sem minha autorização. Ele planta para ele e eu planto para mim. A área é minha. A dele é outra área, não é essa. Para Matheus, houve abuso de autoridade e cumprimento de mandado em lugar indevido. Foi levado um caminhão particular com essa soja, levou essa carga porque disseram que a polícia poderia levar esse caminhão, eu não tinha conhecimento, autorizei que levasse, levaram o caminhão e agora trouxeram mais uma máquina e estão com 2 máquinas colhendo essa área que não é minha, colhendo uma área que não é minha e já foi avisado que não é minha e estão colhendo. Em Patrocínio, nesta quarta-feira, uma operação da Polícia Militar Rodoviária com o DER, que combate o transporte irregular de passageiros, apreendeu na MG 187 um ônibus do estado da Bahia com diversas irregularidades. A fiscalização constatou que o veículo não tem licença para transportar passageiros, estava com 2 para-brisas trincados, algumas janelas tinham os vidros fixados com fita adesiva, além de pelo menos 3 pneus estarem sem condições seguras de rodagem. Ainda, eles estavam extremamente desgastados. Os 35 passageiros saíram do estado de São Paulo com destino ao estado de Alagoas. Com escolta policial, todos os ocupantes foram levados até a rodoviária de Patrocínio para os embarques. Pelo menos 3 autos de infração foram lavrados e o veículo removido ao pátio credenciado do Detran. A seguir aqui no News você vai ver a entrega de mais de 170 kits alimentícios arrecadados em vacinação contra a Covid. E mais de 38% dos proprietários de veículos ainda não quitaram o IPVA em Patos de Minas.
Mais de 38% dos proprietários de veículos ainda não quitaram o IPVA em Patos de Minas. A expectativa de arrecadação total com o imposto do município é de 72 milhões de reais. Os dados com base nos veículos registrados no Detran de Minas Gerais dão conta que até o último levantamento, feito em 31 de março deste ano, Patos de Minas tem 103.544 veículos, 462 a menos do que o último levantamento de 2020. No caso do IPVA, nós tivemos a prorrogação do prazo para pagamento do IPVA até 31 de março. Agora, para os servidores públicos que não tiveram o 13º pago integralmente até o final do ano passado. Em vigência ainda, nós temos uma prorrogação, uma alteração na forma de cômputo do prazo para veículos 0 km ou importados, que na legislação convencional, o prazo para pagamento do IPVA, ele começa a contar a partir da data de emissão da nota ou do documento de importação, e é de 10 dias. Desta frota, 38,85%, o que significa 40.226 veículos, estão omissos no quitamento do IPVA 2021. 4.100 estão omissos parcialmente e 59.218 estão com o imposto em dia. São dois tributos, cada um com a sua função. Como eu disse, o IPVA, o fato gerador dele é a propriedade sobre o veículo automotor. Então, ele pode ser direcionado, ele é um imposto, então a arrecadação dele vai para o cofre, né, geral do estado, do município, e ele pode ser aplicado para diversas utilidades, né, para o que o estado tem como objetivo ali na lei orçamentária dele. A taxa de licenciamento, ela é cobrada em função do trabalho, do licenciamento anual do veículo. Então, ela é cobrada em função desse serviço e ela é aplicada nesse serviço. A expectativa de arrecadação para este ano em Patos de Minas é de R$ 72.464.067,30. R$ 53.248.512,95 já foram recebidos. Porém, R$ 19.215.554,35 faltam ser recebidos. O impacto, logicamente, é diretamente nos cofres, né? Tanto do estado quanto do município. O IPVA, ele não vem todo para o estado. Apesar de ser nossa competência pela arrecadação, gestão e fiscalização, ele é dividido, 40% fica para os cofres do estado, 40% para o município e 20% para o Fundeb, Fundo de Educação Básica. Então, em relação inclusive ao que vem para o estado, é bom esclarecer que a maioria das pessoas acredita que o IPVA, pelo fato de ser sobre veículos e tudo mais, seja direcionado só, né, exclusivamente para rodovias, né, gastos com veículos, mas não. Ele vai para o caixa do estado e pode ser utilizado em saúde, educação, segurança pública e tudo mais. Para alguns veículos, se faz necessário o pagamento da taxa de renovação do licenciamento anual. Em Patos de Minas, 109.150 veículos devem fazer a quitação. Ao todo, devem ser recebidos R$ 12.268.460. Os dados dão conta que já foram recebidos R$ 6.663.858,80. E ainda falta receber R$ 5.569.420. Nós temos também a opção de parcelamento. Então, tanto o IPVA quanto a taxa podem ser parcelados. O contribuinte não precisa comparecer à repartição, ele pode fazer tudo online hoje. O pagamento em atraso da taxa de renovação do licenciamento anual do veículo gera multa de 0,15% ao dia até o 30º dia do atraso, 9% do 31º ao 60º dia de atraso e 12% após o 61º dia de atraso, mais juros Selic calculados sobre o valor da taxa. Há a possibilidade de quitação dos débitos vencidos por meio de parcelamento online, sem necessidade de comparecimento à repartição fazendária por meio do site www.fazenda.mg.gov.br/empresas. Aquele que não pagar
poderá sofrer consequências. O contribuinte que deixar de recolher o imposto na data correta, então, para a grande maioria nós já estamos falando de um prazo já vencido, né? Ele tem penalidades, multa e juros calculados sobre o valor do débito em aberto, além do que ele tem o risco de envio do débito para dívida ativa, protesto em cartório, execução judicial a depender do valor. Então tem uma série de problemas que podem decorrer desse atraso no pagamento. Mais de 170 kits de produtos alimentícios foram entregues para o Banco de Alimentos e entidades em Patos de Minas nesta quarta-feira. Os materiais foram arrecadados durante a vacinação contra a Covid-19. Esta é a primeira entrega dos alimentos arrecadados na campanha Vacina Ação. Desta vez, 171 kits com alimentos foram montados. A forma de distribuição ficou assim: 140 kits para famílias e 31 para entidades de Patos de Minas. Nós estamos recebendo hoje essas cestas básicas aqui, que com certeza será de grande valia para as crianças que estão lá abrigadas. Para que a ação possa acontecer, diversos parceiros estão envolvidos. A gente recolhe esses alimentos, separa, higieniza esses alimentos e a gente monta os kits completos, porque as doações elas podem ser qualquer coisa. Então, tem pessoas que doam arroz, outros doam feijão, outro óleo. Então, a gente junta tudo num kit, né? Porque a gente completo para que chegue até a família um kit completo, faz essa montagem e repassa novamente para a Secretaria de Desenvolvimento, para chegar até as entidades e as famílias que estão precisando. Quem também tem feito a diferença é o Centro Universitário de Patos de Minas. A gente buscou somar isso e a gente trabalha principalmente na ideia de comunicação, fazer essa mensagem chegar ao máximo possível de pessoas, além de ceder os nossos profissionais, estrutura física nessa coleta, para que a gente possa operar, fazer essas coisas realmente acontecerem. Mais famílias deverão ser ajudadas. Se você aí de casa necessita de ajuda, pode receber os alimentos por meio de cadastro. Hoje a gente está seguindo o cadastro único, né? Então as famílias que estão cadastradas junto à Secretaria de Desenvolvimento Social, nós estamos trabalhando com esse cadastro que nos mostra as famílias que estão em extrema pobreza e pobreza. E é muito importante que aquela família que está passando por uma dificuldade, que está em um momento de insegurança alimentar, que ela procure o seu CRAS de referência, faça o seu cadastro, tenha lá o seu cadastro único para poder também participar dessa campanha. Depois do intervalo aqui no News, o sistema de monitoramento ou de telemonitoramento de doentes desenvolvido por professores e alunos do Unipan. O mercado imobiliário de Patos de Minas cresce mesmo em meio à pandemia. E os investimentos promovidos pela Copasa no tratamento e distribuição de água em Patos de Minas. Uma central de monitoramento foi montada no Unipan para acompanhar os doentes com a Covid-19 que se recuperam em casa. Assim, os casos são tratados de perto e, em caso de qualquer complicação, a orientação é imediata. E aí, com isso, aumenta ainda mais o sucesso do tratamento. Uma iniciativa da ADESP, em conjunto com o Unipan e a Prefeitura de Patos de Minas, trouxe alívio aos profissionais de saúde que trabalham na linha de frente à Covid-19. É um trabalho de telemonitoramento dos pacientes com Covid, para que a gente possa realmente diagnosticar qual é a situação desse paciente e fazer os devidos encaminhamentos. Foram aí mais de 4.000 testes doados pelo pessoal da ADESP, materiais para abertura de leitos também, equipamentos que a ADESP arrecadou e doou, e em parceria com o Unipan, esse rastreamento desses pacientes dos casos positivos, para que a gente possa acompanhar esses que já adoeceram e cercar aí possíveis novos casos. O telemonitoramento dos pacientes que estão acometidos pela Covid-19 é desenvolvido por mais de 100 alunos dos cursos da área da saúde do Unipan. Alunos que, supervisionados pelos professores, passaram por treinamento para atender esses pacientes. São os alunos que ligam para o paciente, mas eles estão sempre acompanhados com o professor e tem sempre um médico, né, um de nós está na retaguarda no caso de ter alguma dúvida. Então, eles estão sempre sendo acompanhados, eles não ficam sozinhos. A central de monitoramento está há 15 dias em funcionamento e foi preparada no Bloco C do Unipan, onde diariamente pacientes das unidades básicas de saúde são recebidos. Os pacientes que vão às unidades básicas de saúde são diagnosticados com Covid, eles recebem uma ligação da gente, dependendo da gravidade do caso, diariamente
ou no dia 4, no dia 7, no dia 10 de sintomas. A gente liga e pergunta para o paciente como que ele está evoluindo. Para os alunos e para a instituição, a oportunidade é única. É necessário que o paciente acometido com Covid, ele seja acompanhado, seja monitorado. Isso vai colaborar para o trabalho das autoridades sanitárias, autoridades de saúde. Então, nesse momento que os nossos alunos, junto com os professores, vão fazendo esse telemonitoramento, eles vão verificando qual é a evolução do paciente e vão sinalizando isso para as autoridades sanitárias e médicas. Trabalho importante também para a ADESP, que está engajada na batalha contra a Covid desde o início da pandemia. Todo mundo se envolvendo para que nós pudéssemos conseguir alavancar recursos e dotar o hospital de campanha de mais 30 leitos e mais uma série de outros medicamentos, de testes ultra rápidos, né? Então é importante isso aí, a participação de toda a comunidade. Desde 1973, a Copasa presta serviço de abastecimento de água aos patenses. E de acordo com a empresa, foram mais de 124 milhões investidos em mais de 860 quilômetros de redes de distribuição, 47 reservatórios e 2 estações de tratamento de água. Dirceu é comerciante em Patos de Minas. E assim como várias pessoas, tinha a curiosidade de conhecer a estação de tratamento de esgoto da Copasa. Olha, eu morri de vontade de conhecer a ET, né? Como que era o tratamento de esgoto. E aí eu liguei para o gerente de lá, ele me convidou e eu fui. Por mais que de cadeirante, adorei andar lá. Conheci todos desde a captação, por onde passa, etapa por etapa, lugares por lugares. O que eu percebi, eu achava o esgoto caro, né? Mas pelo que eu vi, a estrutura de lá hoje, o que tanto maquinário para retirar o resíduo sólido, resíduo líquido, graxa, querosene, gasolina, eu vi que realmente o preço é sustentável mesmo. Pois é, Dirceu, a Copasa conta com uma grande estrutura e vários equipamentos. A começar por este, onde o tratamento tem início. A estação de tratamento de esgoto, ela se compõe de algumas fases, algumas etapas. Então, nós temos o tratamento primário, preliminar, que é esse, onde chega o esgoto e é retirado a parte sólida do óleos e graxas também. Nós temos aqui atrás uma cremalheira, onde ela tira o material mais fino. Em seguida, a step screen, que aí tira o mais fino ainda que passou por essa cremalheira. Em seguida, no tratamento preliminar, ainda a gente tem uma injeção de ar para flotar os óleos e graxas e aí a gente consegue também retirar esse material. Nós temos ali uma esteira rolante que faz também a retirada da areia que vem junto com o esgoto. Depois da separação de materiais grosseiros, o esgoto é submetido ao tratamento convencional. Vai para 3 reatores, onde é feito o tratamento biológico. Temos os reatores, onde o esgoto saiu da parte preliminar, ele vem para cá e tem o processo das bactérias, que consomem a matéria orgânica, produzem o gás, né, o gás metano, e produz também o excesso de bactérias, elas vão morrendo, elas são decantadas e vão ser retiradas em outro equipamento. O esgoto segue para os 3 filtros, grandes tanques com pedras, onde é dada continuidade ao tratamento biológico. De lá segue para os 3 decantadores, onde ocorre a separação líquida da parte sólida. Após o processo ser completado aqui nos reatores, o esgoto vai para os filtros, que são de pedras gnais, é uma pedra calcária, né? Elas são especiais, porque se for essas pedras normais que a gente tem aqui na região, elas são consumidas pelo gás. Então são pedras caras, né? Que faz com que uma estação de tratamento de esgoto seja uma unidade muito onerosa. O tratamento do esgoto proporciona inúmeros benefícios. Depois do que eu vi lá, do primeiro lugar onde o esgoto chega in natura, todo sujo, até o fim do tratamento, onde ele sai com aquela água limpinha, eu vi que realmente pode se confiar sim. São várias elevatórias funcionando 24 horas por dia, né? E o esgoto, ao chegar aqui, ele passa por vários processos, tá? E nós temos um processo biológico, que ele é fácil de ser perdido.
se chegar alguma coisa, um contaminante muito forte, a gente perde todo o processo. Então, nós temos que ficar bastante atentos ao processo, como está se tratando. Além do mais, de ser complexo esse tratamento, nós temos a grande quantidade de manutenção que são dados aos equipamentos devido à corrosão dos gases que são produzidos, né? Então, equipamentos caros que temos de dar manutenção sempre. Mesmo diante da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, o mercado imobiliário tem registrado crescimento em Patos de Minas. Em meio a uma crise causada pela pandemia do novo coronavírus, o cirurgião dentista Daniel Lima começou a pensar em colocar em prática uma ideia antiga: a de comprar um novo ponto comercial para a clínica ou construir uma. O empurrão para a realização do novo sonho só vai acontecer porque foi neste período que ele encontrou boas condições para o financiamento. Sentimos também a vontade de investir no imóvel próprio. Imóvel este incentivado também pelas taxas, né? A Selic nunca teve tão baixo como está agora. Apesar dos insumos estar caro, excessivamente caro, em contrapartida a Selic está baixa, que nos incentiva ainda mais a investir no próprio imóvel. O dentista acredita que substituir o aluguel pela prestação do próprio imóvel é mais vantajoso. O financiamento muitas vezes pode ser o valor do aluguel, né? Atitudes como a do Daniel têm aquecido as vendas de imóveis comerciais em Patos de Minas. Em apenas 4 meses deste ano, o setor já vendeu 60% de todas as negociações realizadas no ano passado. Nós já vendemos 60% do que foi vendido em 2020 inteiro. Então, assim, a gente vê principalmente um aquecimento nesse tipo de negócio aqui em Patos. Ao contrário da boa fase nas vendas dos imóveis comerciais, o aluguel está entrando em crise. Hoje é possível, por exemplo, você andar nas principais ruas da cidade e antigamente que você não se via nenhuma loja fechada, hoje você já se vê várias placas de aluguel, de imóveis desocupados. O aluguel de casas e apartamentos tiveram queda em todo o período de pandemia. Essa imobiliária não soube levantar um quantitativo, porém notou que a oferta de locais para o aluguel cresceu, principalmente nas áreas próximas à universidade da cidade. Com o fechamento, né, das aulas, não havendo as aulas presencial, acaba que a taxa de desocupação está muito alta ali na região. E às vezes a gente até vê que alguns estudantes, junto com seus colegas de apartamento, preferem até mesmo, às vezes, segurar o apartamento, porque já tiveram alguns investimentos como mobília, guarda-roupa, e negociar junto com os proprietários, né, junto com a imobiliária, uma forma mais tranquila de arcar com esses custos. A pandemia também mudou o perfil de imóvel que hoje tem mais demanda, que são as áreas de lazer, cômodos mais amplos e de médio alto padrão, fazendas, barracões, lotes e salas. A pessoa que estiver pensando em investir está no momento ideal agora, por quê? Primeiro porque as taxas de financiamento estão muito mais baixas do que foram no passado. Então está valendo mais a pena a pessoa fazer um financiamento para fazer esse tipo de investimento. E o segundo é a questão das taxas de juros, dos próprios investimentos que essas pessoas têm. Muita gente tem tirado o dinheiro dos bancos, principalmente por conta dessa baixa rentabilidade. Para se ter uma noção, em 2019, a rentabilidade da poupança era 3 vezes maior do que é hoje. Hoje a poupança rende menos até do que a própria inflação. Então muita gente tem adotado essa procura ativa agora para justamente sair desses investimentos mais convencionais de banco e procurar oportunidades no mercado imobiliário. Depois do intervalo aqui no News, a gente tem a nossa análise da notícia. A gente fala da abertura da CPI da pandemia, que é confirmada pelo STF. Secretário de Saúde de Presidente Olegário pede a exoneração do cargo. Os números da Covid em Patos de Minas que apresentaram oscilação no contágio e em internações hoje. O boletim epidemiológico confirma mais uma morte em decorrência da doença. Por 10 votos a 1, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu hoje confirmar a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou a abertura da CPI para investigar supostas omissões no combate à pandemia da Covid-19. A decisão de Barroso foi tomada na semana passada a partir de um mandado de segurança protocolado
pelos senadores Jorge Cajuru e Alessandro Vieira, ambos do Cidadania. Durante a sessão de hoje, Barroso reafirmou seu voto e disse que seguiu a Constituição e a jurisprudência da Corte. Segundo o ministro, a instalação de uma CPI deve ser automática se o número mínimo de 1/3 de assinaturas de parlamentares for então atingido. Hoje, então, nós tivemos aí esta confirmação. Para falar desse assunto, que abre aqui a nossa análise da notícia, a jornalista Ludmila Bahia, que divide bancada aqui do News comigo, para a gente, então, tratar desse e de outros diversos noticiários que aconteceram hoje. Ludmila, inclusive, essa é uma questão que vem movimentando os noticiários desde a semana passada, com troca de acusações, com vazamentos de áudios, muita polêmica em cima dessa questão aí, dessa CPI, né, que agora se confirma. Se confirma, vamos ver como é que será o andamento, se será prolongado, se será injetado por alterações de ânimos, como foi até a sua instalação, como foi ontem, né? A leitura pelo Rodrigo Pacheco, confirmando a instalação da CPI aí, o que já era cobrado e esperado por muitos. E é importante a gente falar, Odair, que já houve a indicação da lista de senadores que vão integrar essa comissão. A gente tem essa lista aqui dos 11 titulares indicados pelos partidos e também os suplentes dessa CPI da pandemia. Os titulares são Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, o Renan Calheiros, também do MDB de Alagoas, o Ciro Nogueira, do PP do Piauí, Otto Alencar, do PSD da Bahia, Omar Aziz, do PSD também do Amazonas, o Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, o Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, o Humberto Costa, do PT de Pernambuco, o Randolph Rodrigues, quem teve aí muitas faíscas direcionadas e surtiu efeito até em falas do próprio presidente Jair Bolsonaro, o Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá, o Marcos Rogério, do Democratas de Roraima, e Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina. Resta saber, Odair, como é que serão os rumos e o processo dessa CPI da pandemia para apurar aí possíveis irregularidades, possíveis desdobramentos de omissão do governo federal com medidas que poderiam ser tomadas para que o país não chegasse nesse retrato cruel e doloroso que temos aí da Covid-19. Nós sabemos que tem vários desdobramentos, tanto com relação à vacina, a essas tratativas, com relação a medidas restritivas, ao incentivo à não tomada de algumas medidas. Então, tem várias questões, tanto de cunho que poderia ser adotado pela eficiência de gestão, quanto também da filosofia de conduta de vida. Vamos ver aí como que será o trâmite e o entendimento desse colegiado com relação a essa CPI. Pois é, deve movimentar muito, porque antes mesmo da instalação já gerou farpas aí entre senadores e também o presidente Jair Bolsonaro. Mas a gente muda de assunto, acaba sendo até o mesmo assunto, porque a gente fala de imunização, né, Ludmila? Tem mais de 1,5 milhão de brasileiros que estão em atraso com a dose de reforço contra a Covid-19. Mesmo que já passou da data recomendada, a orientação é tomar a vacina. No total, 1.514.340 já deveriam ter recebido a dose de reforço contra a Covid-19. Minas Gerais é o 5º estado com mais pessoas que não foram imunizadas com a segunda dose. 89.119 mineiros não tomaram a dose de reforço da Coronavac e 3 da AstraZeneca. O Ministério da Saúde orienta que mesmo quem perdeu os prazos máximos recomendados pelos laboratórios de 28 dias da imunização da Coronavac ou os 84 dias da AstraZeneca devem completar o esquema vacinal. Zé Ludmila, o Ministério da Saúde recomendou ainda que os municípios façam uma busca, né, aí, ativa por esses pacientes, né, por aquelas pessoas que não conseguiram ainda essa imunização. Esse tratamento, né, essa iniciativa e essas medidas, elas precisam ser evidenciadas, precisam ser agilizadas, até para cumprir um protocolo de eficácia dessa vacinação, né? É importante a gente enfatizar essa questão. É somente com a segunda dose que
a pessoa tem uma imunização maior contra a Covid-19. Então é importante ficar atento ao calendário disposto pelas prefeituras, porque é constante também a alteração de datas, e isso acaba confundindo algumas pessoas. E é preciso sim que, conforme a própria orientação do ministro da Saúde, do Queiroga, para fazer essa busca pelos pacientes para que recebam essa dose de reforço para maior eficiência da cobertura vacinal. É preciso saber por que esse idoso ou essa pessoa do grupo prioritário não foi em busca dessa dose. Então, esse é um momento de preocupação, em que muitos aí esperam a primeira dose, mas muitos também que deveriam ter tomado essa segunda por algum descuido, por algum problema que aconteceu, não foi buscar e de repente até perdeu o prazo, conforme a gente até colocou aqui na reportagem, diz, eu já perdi o prazo, então eu não vou vacinar. Mas a orientação do próprio Ministério da Saúde, mesmo que tenha passado o tempo recomendado dos laboratórios, é que procurem aí os postos de imunização ou os locais onde essas vacinas são aplicadas para que tome o quanto antes essa dose de esperança contra a Covid-19. Não pode ter desleixo, nem por um lado, nem por outro, né? Nem por quem precisa imunizar, nem por quem tem que imunizar essas pessoas. Vamos falar dos números da Covid em Patos de Minas, boletim na tela para a gente fazer o comparativo, né? No comparativo de casos do boletim epidemiológico, nós temos a redução no número de casos, Ludmila, mas confirmamos mais um óbito, né? Trata-se de uma mulher de 40 anos que faleceu ontem, e os números estão aí para a gente fazer esse comparativo, mostram realmente uma redução. Daí a gente vem acompanhando esse boletim com esse declínio tanto de casos confirmados, quanto de pessoas em acompanhamento ou em tratamento domiciliar, e vem surtindo efeito as medidas, vem surtindo efeito o apelo feito às pessoas que tomem as precauções contra a Covid-19, e aí esse é o retrato no boletim epidemiológico desta quarta-feira. Dia a dia a gente acompanha essa diminuição, mas infelizmente uma questão que a gente fica aflita aí é com relação às mortes em consequência da Covid-19, e esse é um dado que não tem tido trégua e há muito tempo que mortes vêm aumentando a cada boletim. Deixando claro essa letalidade, né? Muito. Esse é um dado. A gente tem esse recuo claro de casos depois desse surto, depois dessa explosão que vivemos nos meses de fevereiro e março em Patos de Minas, com declínio claro no mês de abril, como é de se esperar, e até ouvimos diversas vezes, até o próprio ex-secretário de Saúde de Minas Gerais, o Carlos Eduardo, dizendo, olha, a pandemia se comporta como ondas. Uma hora está no topo da crista, uma hora está embaixo. Uma hora a gente vai ter uma desassistência, uma hora a gente vai ter uma preocupação com leitos hospitalares, com outras questões mais de cuidados em relação aos doentes, com explosão de casos. A hora vai ter essa diminuição. Tanto que Patos de Minas, a região, o Alto Paranaíba, Noroeste, vivem aí uma situação melhor do que passou nos meses anteriores, e outras regiões de Minas Gerais, ao contrário, vivem agora o que nós passamos anteriormente. Então, é o que a gente fala, são cuidados não só agora, a gente precisa ter essa frequência e essa vigilância para que esses números se mantenham em declínio, como todo mundo espera. Não dá para relaxar, porque realmente vem em ondas, né? A gente vem enfrentando aí, evidenciando através desses números essas questões. Vamos colocar aí na tela também, Vinícius, a ocupação hospitalar, né? Teve oscilação, Ludmila, a ocupação de leitos oscilou para cima, com aumento tanto na rede pública quanto no comparativo que inclui os particulares aí nas UTIs. Se a gente for olhar os números de ontem com os de hoje, entre ontem e hoje, oscilou para mais. Esse é um alerta constante e um termômetro sobre o comportamento da pandemia. Então, a gente tem aí menos pessoas infectadas, entretanto, a gente tem mais pessoas internadas. Ou seja, pode ser que estejamos aí num momento em que as pessoas estão agravando mais quando infectadas. E essa é uma questão que chama a atenção e que requer aí um desdobramento das próprias autoridades
em oferecer tratamento adequado, oferecer leitos para que essas pessoas sejam cuidadas e o quanto antes. A gente até mostrou no NTV News ontem, mostramos no 30 Minutos hoje, essa estrutura, né, montada no acompanhamento de pacientes, casos leves que seguem acompanhamento em Patos de Minas, da importância dessa ampliação da testagem para descobrir ali, está sempre um passo antes do vírus, antes deles querer se agravar, a pessoa já sabe que tem, já começa o tratamento indicado pelo médico, faça todas as intervenções, porque senão a gente acaba tendo esses números aí em oscilação. Essa questão da ocupação hospitalar é um gargalo. Essa desassistência é indicada em outras regiões do estado e Patos de Minas, desde janeiro, final de janeiro ali, começou a ter essa explosão de casos e uma ocupação no limite, além do limite continua aí, a gente acabou de ver essa questão dos números, portanto, essa necessidade de leitos e ter essa retaguarda de atendimento é uma necessidade mesmo que estejamos em declínio, é preciso que as pessoas tenham essa tranquilidade para que possam ter os seus hábitos mais próximos da normalidade e estejam seguros que vão ter um tratamento adequado caso necessitem. Até porque é essa a grande preocupação com relação ao tratamento. Quando a gente fala de uma pandemia, quando a gente fala de esgotamento, né, do sistema, essa preocupação com o número de pessoas hospitalizadas ou com o contágio, ela persiste. Mas a gente gira o assunto, Ludmila, e vamos falar do município de Presidente Olegário, que está sem secretário de saúde. Nesta quarta-feira, o enfermeiro Douglas Henrique Cambraia, ele pediu exoneração do cargo, alegando aí motivos profissionais. A nossa reportagem, inclusive, apurou que a saída dele não teria sido, Ludmila, ou não teria nada a ver com a perda das 1.300 doses de vacinas contra a Covid, que ocorreu ali no mês passado, devido a um problema de refrigeração dos imunizantes. O ex-secretário, ele foi aprovado em um processo seletivo da Fundação Hospitalar de Saúde de Minas Gerais e atuará no Hospital Regional em Patos de Minas. Até está na tela aí o documento que mostra da sua convocação para a contratação, né? Que foi inclusive divulgado hoje, está aí na tela. E é realmente, num momento como esse de crise, o presidente Olegário precisa urgentemente resolver essa questão, mas aí perde o seu secretário de saúde, que por 3 meses esteve à frente da pasta, Ludmila. Certamente o prefeito aí deve ter um nome na manga ou está em busca dessa pessoa para ocupar esse cargo, ainda mais tão vital em meio à pandemia. Talvez seja a pessoa mais recrutada ali no primeiro escalão do governo, no braço direito do prefeito, para buscar medidas, soluções, já que essas têm que ser imediatas, não dá para esperar amanhã quando a gente fala de vida. Mas o presidente Olegário enfrentou sim esse problema, né, com relação à perda de doses, mas o ex-secretário explicou que não foi isso que motivou essa saída do governo. A gente torce aí para que o novo nome seja apontado o quanto antes e que também sejam apresentadas as soluções para o município de Presidente Olegário. Houve, inclusive, chegou a se cogitar que teria alguma coisa a ver com relação à perda das vacinas, mas o próprio prefeito disse que não e que realmente era uma opção aí profissional do ex-secretário de vir para o Hospital Regional. Bom para o Hospital Regional, que faz tantos chamamentos e tem tanta necessidade de profissionais, né? Que tenhamos aí então ele é graduado, né? Tem aí uma experiência, vai atuar aqui no Hospital Regional. Esses chamamentos no Hospital Regional são frequentes e é a bandeira aí do governo para não ter aberto ainda as vagas prometidas para ampliação de leitos para tratamento de pacientes com Covid-19. Patos de Minas também, com muita frequência, lança esses chamamentos emergenciais. Inclusive, tem aberto para a contratação de médico, intensivista, plantonista, porque esse é um problema de profissionais para atuarem na linha de frente. Está muito escasso, né? Junto também com essa questão de insumos. Nós mostramos hoje no 30 Minutos diversas prefeituras, diversos municípios de Minas Gerais que diminuíram a capacidade de tratamento ou atendimentos justamente porque está bem no fim a quantidade de kit intubação.
Vamos fazer uma parada rápida aqui, Ludmila. Depois do intervalo, entre os assuntos que a gente vai tratar, a gente fala da decisão da Justiça que suspendeu o edital de terceirização do Hospital Regional e que, por isso, profissionais da saúde fizeram hoje um ato em agradecimento. Nesta quarta-feira, profissionais da saúde do Hospital Regional realizaram um ato em comemoração à decisão da Justiça que suspendeu o edital publicado pela FHEMIG para terceirizar a gestão hospitalar em Patos de Minas por uma OS. A decisão foi dada pelo juiz de direito Paulo de Tarso Tamburghini Souza, da 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte. O magistrado destacou a orientação do Conselho Estadual de Saúde, que pedia a não realização dos processos de licitação para a terceirização da unidade neste momento crítico da pandemia. Não dá para entendermos o enfrentamento de uma pandemia sem a presença do SUS. Se não houvesse o SUS, a nossa situação estaria muito pior. Temos que defender o SUS a toda hora, a todo dia. Precisamos mobilizar. O SUS é uma construção coletiva, o SUS é uma construção da sociedade. O governo do estado de Minas Gerais já havia publicado um edital para contratar uma organização social OS para administrar o Hospital Regional Antônio Dias. A decisão gerou polêmica e até atos de manifestação na frente da unidade, que é referência para os 33 municípios da região. O Conselho Estadual de Saúde já havia se manifestado contrário à medida e o deputado estadual Eli Tarquínio chegou a encaminhar um requerimento com pedido de urgência para a Assembleia Legislativa para suspender o edital. No dia 29 de março, o Ministério Público de Minas Gerais ingressou com uma ação na Justiça da capital do estado e conseguiu a medida liminar para suspender o edital. A FHEMIG tem um prazo de 30 dias para contestar a decisão. Mesmo o documento tendo força liminar, o Sindicato dos Servidores da Saúde comemorou a decisão. Nós não podemos permitir, não é só o desmonte do SUS, não é só o desmonte da saúde, é o desmonte do serviço público, do servidor público. Então nós vamos lutar junto com o Ministério Público, junto com o Conselho Estadual, com o sindicato, com a imprensa que tem nos acompanhado e que observa, porque nós não podemos ser contra só por ser contra. Segundo a delegada do Sindicato da Saúde de Minas Gerais, o governo do estado agiu errado ao não discutir a situação com os profissionais da saúde e que a visita do secretário da Saúde na época, Carlos Eduardo Amaral, no dia 15 de março, foi arbitrária e não anunciou recursos financeiros para a unidade, mas sim anunciou o leilão do Agarrad, uma linguagem usada por Agdelena. O governo ele evita o diálogo, ele evita a democracia, o direito. E o que aconteceu? De forma intempestiva, ele esteve aqui anunciando um edital de licitação para o outro dia. Bom, nós como trabalhadores chamamos o sindicato, né? A imprensa, comunicamos aos parlamentares. O sindicato chama o Conselho Estadual, que é também um conselho deliberativo da saúde e que não pode ser contrariado em suas decisões já deliberadas, como aconteceu em 2019. Agdelena destaca os prejuízos que podem ser causados com a aplicação de uma OS no Agarrad. O que muito nos assustou, o trabalhador que for cedido para a OS, ele não retorna para o Estado. Nós somos servidores efetivos, concursados, como é que fica a nossa situação como trabalhador concursado? Em oração, profissionais de saúde demonstraram resistência à política de privatização realizada pelo governo federal em todo o Brasil. Estamos aqui, de coração aberto, agradecendo ao Senhor. Ludmila, aí nós temos uma decisão da Justiça, né, temos uma comemoração aí desse pessoal da saúde, né, dos funcionários do Hospital Regional, mas o governador, será que vai deixar isso por isso mesmo? O governo do estado não vai tentar de outras maneiras implementar isso? Porque aí nós temos aí uma coisa que ele pleiteia há bastante tempo, né? Desde o ano passado que ele chegou a falar, isso veio caminhando, como ela própria disse aí, de repente chegaram e anunciaram o lançamento desse edital, mas essa decisão da Justiça dá um alívio. Será que o governador vai deixar por isso mesmo? Pelo menos momentâneo. Certamente o governo estadual deve tomar algum tipo de medida e é esse o nosso próximo passo até para saber qual será
essa medida se será tomada pelo governo do estado. Mas o grande problema do estado foi não ter essa escuta, principalmente com o Conselho Estadual de Saúde, ter essa conversa, ter esse diálogo aberto num governo que se mostra tão próximo e tão aberto à conversa, a sugestões, à elaboração conjunta de medidas para chegar num denominador comum, para chegar aí num resultado que seja melhor para aquela comunidade. Agora, eu acredito que ele não vai gostar nada dessa medida da Justiça, desse impedimento do prosseguimento desse processo de gestão do Hospital Regional Antônio Dias por uma OS, são os prefeitos da região que manifestaram aí o desejo para que essa administração fosse feita assim por uma organização social, com a promessa feita pelo Estado que ampliaria significativamente a capacidade de atendimento no hospital em pelo menos 50%. Essa foi a fala do ex-secretário de Saúde de Minas Gerais, e criou-se essa expectativa nos prefeitos da região, até mesmo no próprio prefeito Luiz Eduardo Falcão, de melhoria na gestão hospitalar do Agarrad. Com isso, o governo passou um atestado que não tem condições ou competência para administrar essa gestão, já que mudaria apenas a administração e já melhoraria nessa quantidade o que hospital. Não dá para entender muito, né? Essa conta é meio que desequilibrada aí. Mas o próprio Ministério Público Estadual, ao manifestar aí sobre essa decisão e acionar a Justiça para que pudesse avaliar essa decisão do governo de Minas Gerais, disse, olha, no meio de uma pandemia é complicado a gente tratar dessa questão desse tamanho e não ouvir os principais interessados, não ouvir o próprio Conselho Estadual de Saúde, não é uma medida eficiente nesse momento. Então a gente tem esse desfecho até agora. A gente vai saber aí se o governo vai se contentar com ela ou vai avançar com essa questão do Agarrad ser administrado por uma OS. Outro capítulo que deve vir por aí para a gente acompanhar. Obrigado, Ludmila. Com essa, então, a gente encerra a nossa análise da notícia de hoje. A gente fica por aqui. Muito obrigada a todos pela companhia, pela audiência. Amanhã a gente volta com mais informações. Boa noite para você. Outras notícias você acessa o portal patosjá.com.br. Boa noite e até amanhã.